Diante dele
seja em nós e nossa vida só por Ele. Olá, tudo bem? Que bom que estamos aqui hoje para dar início a essa série maravilhosa de estudos da Bíblia. Jesus, restaurador da vida. Que tema sensacional, não é mesmo? Eu tenho certeza que durante toda essa série você vai ser muito abençoado, muito abençoada, e por isso eu quero dizer para você da minha alegria, da minha satisfação em participar contigo desse curso bíblico. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E é o seguinte, antes mesmo da gente iniciar esse tema, eu queria fazer uma oração. Logo depois eu vou te contar uma história real com mensagens importantíssimas para a sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agora vamos dar início a esse estudo bíblico e pedimos que o Senhor abençoe essa mulher, esse homem, esse jovem, esse adolescente, essa criança, esse grupo de pessoas, que essa mensagem nos encha de esperança. Em nome de Jesus, amém. Pensa num país muito rico. Pensa numa cidade extremamente próspera. Só que, você sabe, toda região próspera, você tem um lado mais rico e um lado mais carente. Assim era a cidade de Tangshan, na China. Um dia aconteceu uma coisa inesperada, uma tragédia. Um terremoto que foi o pior terremoto do século XX em relação à quantidade de mortos. Isso ocorreu no dia 28 de julho de 1976. E esse terremoto matou mais de 240 mil pessoas. Sabe quais foram as pessoas mais atingidas? Sabe quais foram as famílias mais atingidas? Foram aquelas pessoas e famílias que moravam numa casa que não tinha uma boa estrutura, ou casas construídas à beira de um rio, à beira de um córrego, algo assim. Então essas pessoas foram terrivelmente atingidas e aí fatalmente veio a morte. Assim acontece na vida da gente, no nosso dia a dia. Quando nós não temos uma boa estrutura, um bom alicerce, as tragédias são mais fortes. A gente não suporta as pressões, os problemas, as perseguições, as perdas e as dificuldades. É ou não é assim? Por exemplo, um casamento que tem uma boa estrutura, com certeza não vai ser destruído facilmente. Uma pessoa que tem uma vida espiritual bem forte, bem sólida, não será destruído facilmente. Concorda comigo? Então hoje, começando essa série, eu quero te dar o alicerce, a base, para que a sua vida espiritual, para que a sua casa, a sua família possa ter essa fortaleza. Quando chegarem os terremotos espirituais, os problemas do dia a dia, as dificuldades financeiras, as dificuldades de relacionamento, quando aparecer uma doença, quando aparecer uma crise, você vai estar mais forte. O vento vai bater, a chuva vai chegar, a tempestade vai chegar, mas você vai ter um alicerce bem forte e você estará mais protegido. Entendeu ou não? Deus tem uma mensagem para você. Fica com a gente, vamos continuar o estudo com o seu instrutor, a sua instrutora que está do seu lado, e daqui a pouco eu volto com você. Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Como o pastor Luiz acabou de dizer, eu e ele somos dupla. E nós estaremos juntos durante esses domingos especiais, estudando contigo a Palavra de Deus. E o nome desse estudo é um estudo muito especial. O nome dele é Jesus, Restaurador da Vida. E eu tenho certeza que esse Jesus maravilhoso, ele quer e ele pode restaurar a tua vida, a tua família. Mas, acima de tudo, ele quer te levar para o lar celestial. Eu vou começar esse estudo fazendo uma pergunta simples, porém muito profunda. A pergunta é:
o que é para você a verdade? Há muitos anos, o meu pai me fez uma pergunta e ele disse: filho, como é que você pode me provar que a Bíblia é realmente a palavra de Deus e não simplesmente um livro que foi escrito por alguém inteligente para enganar as pessoas? Eu disse: pai, vou te responder essa pergunta de 3 formas. A primeira, perceba que em cada período acadêmico, em cada período da escola, se usa um livro diferente. Primeira série, segunda, terceira e etc. Porém, a Bíblia tem mais de 2000 anos e é a mesma. Porém, ela continuamente nos traz esperança, alento e fortalece a nossa fé. A segunda forma de provar que a Bíblia é a palavra de Deus é porque no mundo não existe nenhuma literatura que nos traz tantas profecias e todas se cumprem exatamente como elas estão. E a terceira forma, que para mim é a mais especial, é a mais importante, eu disse para ele assim: pai, o senhor me conhece. Como é que eu era alguns anos atrás? E ele disse: terrível. Eu perguntei: e hoje, pai, como é que eu sou? E ele disse: você é totalmente diferente, uma outra pessoa. E eu disse: isso mesmo, pai. Essa é a diferença, essa é a principal característica da Bíblia, a palavra de Deus, a capacidade de transformar a vida, de transformar caráter e nos preparar para o lar celestial. Você percebe? Quando olhamos para este livro sagrado, no livro de João 17, verso 17, diz: a tua palavra é a verdade. Então, a verdade, conforme eu perguntei para você, baseado neste livro, a Bíblia Sagrada, é a palavra. Então, a palavra é a verdade. E o que é a Bíblia? Quando nós paramos para meditar sobre o que é a Bíblia, nós percebemos que este livro é como se fosse uma mini biblioteca, onde nós temos aqui 66 livros, onde 39 estão no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E ambas se tornam a palavra de Deus, textos sagrados, que foram escritas por mais ou menos 40 homens, porém todos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. É como se fosse Deus falando com você e falando comigo. Então, quando você lê a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, é Deus que fala contigo. Então, isto é a Bíblia. E nós vamos então, agora neste momento, abrir a Bíblia e vamos ler um texto, e esse texto vai ser muito especial para o estudo de hoje. E o texto que nós vamos ler é o texto que está em Atos, capítulo 8. E eu vou ler com você. Abra aí a sua Bíblia. Estou também abrindo aqui a minha Bíblia e vamos ler o capítulo 8, o verso 26 ao verso 40. E aqui em Atos 8, de 26 a 40, vamos encontrar a história de Filipe e o etíope. E olha o que diz o texto bíblico. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco, e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, e qual era superintendente de todos os seus tesouros. E tinha ido a Jerusalém para a adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-se a este carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosqueava, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação, negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra.
Respondendo eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz este profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou-lhe Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: Vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: É lícito, se crês de todo o coração, disse ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. Mas jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciou-lhe o evangelho em toda a cidade, até que chegou a Cesareia. É um texto um pouco maior, mas que conta uma linda história. E nessa história do eunuco com Filipe, eu quero extrair rapidamente 4 pontos que são importantes para o estudo de hoje. O primeiro ponto que nós precisamos observar na leitura que nós fizemos é que a busca pela verdade não é algo restrito a um grupo de pessoas. Ou seja, Deus não separou a tua palavra para a salvação de algum grupo específico. Na verdade, para Deus, todo ser humano é igual. Ninguém é melhor que ninguém. Ele quer salvar a todos. Um segundo ponto que nós podemos extrair aqui da leitura que nós fizemos é que o etíope era uma pessoa instruída, mas não conseguia, mesmo sendo instruído, entender o significado espiritual da mensagem profética que estava lendo. Então perceba que conhecimento, que instrução não é tudo necessário para entender o princípio bíblico. Porque, segundo a Bíblia, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então é necessário possuir o Espírito Santo. A terceira lição que podemos tirar daqui é que Deus conhecia o coração sincero daquele oficial e enviou então Filipe para poder ajudá-lo. E da mesma forma que Deus conhecia o etíope, não se engane, o Senhor conhece você. Conhece a sua vida, os seus desafios, as suas dores, as suas alegrias, os seus sonhos. E o Senhor quer fazer parte da tua vida. E Ele quer ajudar a você a poder conseguir aquilo que é mais especial, que é a vida eterna com Cristo Jesus. E a quarta e última lição que quero tirar desse texto que nós acabamos de ler é que quando aquele etíope ele ouviu a explicação de Filipe, ele aceitou de bom grado e ele então ficou feliz, ele ficou alegre e se entregou ao conhecimento daquela verdade. Você entende? O Senhor ele está convidando pessoas sinceras para que possam ouvir, para que possam aprender e possam se entregar à verdade de Deus. Eu quero então agora entrar de forma bem profunda e vamos começar a raciocinar sobre o tema de hoje. E eu quero então te levar a fazer uma retrospectiva daquilo que diz a Bíblia sobre a inspiração dos profetas. E a pergunta é: qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? Será que os profetas, as coisas que eles falavam, as coisas que eles escreviam, era baseado na filosofia daquela época? Ou será que as coisas que eles falavam, que eles escreveram, foi baseado em ideias pessoais que eles tinham? Vamos para a Bíblia e vamos entender qual era a inspiração dos profetas. E o texto que vamos ler é o texto de 2 Pedro. Abre a tua Bíblia e vamos para a segunda carta de Pedro. E aqui vamos ler o capítulo 1 e o versículo 21. Olha o que diz o texto bíblico. Diz assim: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Você compreendeu isso aqui? O que a Bíblia está dizendo para você e para mim é que a inspiração que os profetas tiveram, esses homens santos, não era de homens,
mas veio pelo Espírito Santo de Deus. Que fantástico, tá vendo? Eles falaram movidos pelo Espírito Santo. E uma outra pergunta que é importante fazermos para poder compreendermos a origem da palavra de Deus, que é a base, o alicerce da vida do cristão, daquele que quer ir para o céu, é onde se origina a mensagem. Ou seja, a mensagem dos profetas tem origem aonde ou em quê? Será que a origem da mensagem dos profetas era a sabedoria humana que eles possuíam? Será que a origem da mensagem dos profetas era baseado na experiência pessoal que eles tinham? Se não era, qual era a origem? Para poder sabermos, precisamos nos voltar para a palavra de Deus e você vai entender o que diz a Bíblia sobre qual era a origem da mensagem dos profetas. E eu quero te convidar a acompanhar comigo mais uma vez. E o texto que nós vamos ler agora é 1 Tessalonicenses e o capítulo 2. Abra aí a tua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E nós vamos ler o versículo 13. Estou abrindo aqui. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 13. Olha o que diz aqui. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crerdes. Olha que maravilha. Então, segundo o texto que acabamos de ler, a origem da mensagem dos profetas é a palavra do próprio Deus. Então, Deus é a origem. Então, aquilo que eles falaram, aquilo que eles escreveram, não veio deles mesmos e nem pela própria experiência, mas veio por vontade de Deus. Foi o Senhor que revelou a eles. E a pergunta que eu faço para você neste momento, e na verdade é um questionamento, porque é muito comum nos dias de hoje nós vermos que várias pessoas costumam dizer mais ou menos assim: olha, nós não precisamos mais seguir toda a Bíblia. Por quê? Porque no dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele aboliu o Antigo Testamento. Outras pessoas dizem que ele aboliu os mandamentos. Porém, a pergunta é: será que isso realmente é verdade? Será que Jesus aboliu o Antigo Testamento ou os mandamentos de Deus? Qual parte da Bíblia é realmente inspirada por Deus? Vamos ver o que diz a Bíblia? Vamos abrir então em 2 Timóteo. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, vamos encontrar um verso muito especial e que vai nos ajudar a responder a essa pergunta. 2 Timóteo 3, 16 e 17. E olha o que diz aqui. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Você viu? Então aqui está dizendo para nós que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é o Antigo, não é só o Novo, mas ambos, Antigo e Novo Testamento, foram inspirados por Deus, para poder nos preparar para a vida eterna. Quando você lê a Bíblia, o que você está buscando encontrar neste livro? O que nós estamos buscando encontrar na Bíblia? Será que nós devemos ler a Bíblia para poder encontrar prosperidade material? Será que quando lemos a Bíblia, o nosso objetivo é buscar o sucesso profissional? Qual é o motivo? Por que ler a Bíblia? Quer saber o que diz a Bíblia sobre o motivo para lê-la? Olha o que diz o livro de João, acompanhe comigo, abra a tua Bíblia aí. Livro de João, no capítulo 5 e o verso 39. Por que devemos estudar a Bíblia? O que buscamos encontrar neste livro tão especial?
E olha o que diz o texto bíblico. Esse texto que eu vou ler é o próprio Jesus falando. E ele diz assim: examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então perceba que aqui nesse texto, Jesus está pedindo para examinar as Escrituras. Mas para um pouquinho, e eu quero que você reflita comigo em algo muito especial. Nós sabemos que o Novo Testamento só foi escrito quase 100 anos depois que Jesus morreu. Tudo bem? Só que Jesus, em vida, antes dele morrer, ele estava agora dizendo para você e para mim que devemos examinar as Escrituras. E eu então te pergunto, que Escrituras são essas, se o Novo Testamento ainda não havia sido escrito? Na verdade, Jesus estava se referindo aos pergaminhos, que eram as escrituras que eles tinham naquela época. E como é que eu posso agora aceitar alguém dizer para mim que Jesus morreu e aboliu o Antigo Testamento? Sendo que Jesus está dizendo que ao examinar as escrituras que ele tinha naquela época, nós iríamos encontrar ali a vida eterna e que é baseado neste estudo, nesta palavra, nesses escritos que nós aprendemos sobre Jesus, que nós encontramos a essência de Jesus, que nós falamos do caráter de Jesus. Você percebe? Jesus não aboliu o Antigo Testamento. Na verdade, ele foi muito claro quando ele começou o ministério em Mateus 5, dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Jesus, ele não mente. Você encontra isso em Tito, capítulo 1, verso 2. Jesus não muda. Encontramos em Malaquias 3,16. Então, esse Jesus que não mente, esse Jesus que não muda, ele não aboliu parte nenhuma da Bíblia. Ele veio para cumprir. Então, baseado nisso, nós entendemos que toda a Bíblia, e quando falamos toda, é Antigo e Novo Testamento, toda ela é inspirada por Deus e não apenas parte dela. Tranquilo? Maravilha. Então, acompanhe comigo o raciocínio. Não perca o raciocínio. Tem um ponto muito importante nesse estudo, é nós entendermos o que é essa palavra. Já falamos sobre muita coisa importante, mas quando olhamos para o princípio da criação de Deus, nós percebemos Deus falando e as coisas acontecendo. Haja luz e houve luz. A pergunta é: o que é aquela palavra? O que é aquele verbo? Eu quero te levar a ler comigo um texto muito especial para entendermos o que é este poder tão maravilhoso, o que é essa palavra tão maravilhosa que a Bíblia relata, que diz e as coisas acontecem. Olha o que diz aqui o livro de João, o capítulo 1, do verso 1 ao versículo 4, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que texto fantástico! O texto está dizendo que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E a pergunta é: o que é esse Verbo? Ou quem é esse Verbo? Para algumas pessoas, esse Verbo é simplesmente uma força, um poder. Mas para você e para mim que cremos neste livro, o Verbo é muito mais do que isso. Quer saber o que é o Verbo? Olha o versículo 14 do mesmo texto. Diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você entende? Então aqui, segundo a Bíblia, o Verbo, a palavra, é Jesus. E nós precisamos dessa palavra, precisamos desse Verbo, porque é Ele que vai nos conduzir para o lar eterno. E foi assim que Deus criou as coisas. Então, no princípio, Ele usou a palavra para criar todas as coisas. Ele falava e as coisas aconteciam. Tanto é que no Salmo 33, 9, diz assim:
porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Você percebe como Deus é maravilhoso e como Ele tem criado as coisas com o seu poder, porque Ele é Criador, Ele é nosso Deus, tudo bem? Na Bíblia Sagrada, encontramos uma outra história muito especial. E essa história, ela fala de um centurião. E esse centurião teve um diálogo com Jesus. Antes de falar sobre essa história, ou antes de ler sobre essa história, eu quero que você entenda que esse centurião, ele tinha esse nome porque, segundo a tradição, ele era responsável por um exército de 100 soldados. Por isso vem o nome de centurião. E naquela época, um centurião, ele era um homem de muito prestígio, ele tinha muita moral. E sabe o que foi que ele disse para Jesus? Abra comigo o texto bíblico. No livro de Mateus, capítulo 8, vamos ler o texto bíblico de 8 a 10. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, primeiro evangelho, capítulo 8, de 8 a 10. Olha o que diz o texto bíblico. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize somente uma palavra, e o meu criado ficará são. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados a minhas ordens. Digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. Digo ao meu criado faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos seus seguidores, seus discípulos: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Você percebe? O texto bíblico está falando sobre esse centurião e ele tinha uma fé gigante. E por que Jesus se admirou das palavras daquele centurião? Primeiramente porque ele disse, não sou digno. Ele reconheceu que Jesus era especial. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E mesmo ele sendo um homem de autoridade, ele se colocou abaixo de Jesus. Reconhecimento, humildade. E depois ele diz, dize somente uma palavra e meu criado ficará são. Ele vai sarar. Você percebe? A fé daquele centurião, a fé daquele homem, ele cria que Jesus só precisava dizer uma palavra, porque ele sabia que a palavra de Jesus tinha poder. Eu quero te fazer uma pergunta. Você crê que a palavra de Jesus tem poder? Nós precisamos crer, porque segundo a Bíblia, o justo viverá pela fé. E essa fé é a fé no Filho de Deus e na tua palavra. Tudo bem? Como Jesus interpreta as Escrituras? Obviamente, várias pessoas interpretam a Bíblia, mas a pergunta é, e Jesus? Como é que ele interpretava a Bíblia? Como é que ele interpretava a palavra de Deus? Será que ele interpretava apenas parte e negava parte ou não? Como é que ele fazia? Quero te convidar a ler comigo um texto e você vai ver como é que Jesus interpretava a palavra de Deus. No livro de Lucas, um pouquinho para frente, Lucas 24 e o verso 27. Olha o que diz o texto bíblico, diz assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas a Escritura. Você percebeu? Começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus, ele interpretava, ele explicava toda a Escritura. Então Jesus, ele não separava parte da Escritura, porque ele entendia, ele interpretava que toda ela é inspirada por Deus. Então, neste momento, eu quero te fazer uma pergunta. O que mais te chamou a atenção até este momento?
Você aprendeu algo novo, algo especial? Ou você ouviu algo que talvez já tinha se esquecido? Vamos parar para pensar, para refletir. Na Bíblia, no livro de João, no capítulo 8, o verso 32, Jesus ele diz assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E nós acabamos de estudar na Bíblia que a verdade é a palavra de Deus. E ele está dizendo que se eu, baseado em João 8,17, 17, me desculpe, se baseado em João 17, a palavra é a verdade, e se eu conhecer essa verdade, eu serei liberto, ele afirma. Mas a pergunta é, você por acaso está preso? Está acorrentado? Está em uma cela? Libertar de quê? O que é que Jesus quer que você e eu entendamos? Na verdade, quando Paulo ele fala sobre o pecado, ele diz que nós nos tornamos escravos do pecado. Você percebe? Então, na verdade, nós estamos presos. Presos onde? No pecado. Porque Davi diz, minha mãe me concebeu em pecado. Então, todo ser humano já nasce neste mundo como um pecador. Então, baseado nisso, ele fala, conheça a verdade. Conheça a verdade e ela vai libertar você. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu conheço este livro, a Escritura Sagrada, toda inspirada pelo Espírito Santo, eu passo a conhecer Jesus. E quando eu conheço Jesus através da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ele diz para você e para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Você compreende isso? Então, através da Bíblia, que é a verdade, eu conheço Jesus. E Jesus, ele vai conduzir você e eu até o lar celestial, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Um outro ponto muito importante que eu quero falar com você, nós vimos hoje que a palavra é a verdade, baseada em João 17. E nós percebemos e aprendemos que essa verdade deve ser buscada na palavra de Deus, porque aqui nós encontramos Jesus. E Jesus, ele quer fazer parte da minha vida e da sua vida. Você gostaria que Jesus fizesse parte da sua vida? Que maravilha! Porque neste momento irei chamar minha dupla missionária, o pastor Luiz, e ele vai dizer algo muito especial para você. Que Deus possa nos abençoar e continuar conosco em cada estudo da Palavra de Deus. Pastor Luiz, vem aqui, por favor, e nos ajude aqui. Que maravilha, né? É muito bom estudar a Bíblia juntos. É ou não é? E eu quero agradecer a essa pessoa que está do seu lado, esse instrutor, professor ou professora, né? Que está dando o estudo bíblico, fazendo com você esse curso. Muito obrigado. Eu queria que você soubesse que essa sequência de estudos estamos fazendo em parceria. Eu estou aqui, mas do seu lado tem uma pessoa especial, que é a minha dupla missionária. Então nós estamos fazendo junto com você esse estudo da Palavra de Deus. E assim todos nós vamos crescer mais e mais na fé e na esperança. Você sabe que antigamente a gente, quando ia dar o estudo bíblico, não havia rede social, não havia internet, nada disso, e a gente obviamente usava a Bíblia Sagrada, somente a Bíblia. E hoje não mudou, a gente continua usando a Bíblia também, e única e exclusivamente a Bíblia, claro. Mas com a chegada da comunicação das redes sociais, a gente pode usar também esse material, o celular, um tablet, né? Um apoio para a gente ampliar ainda mais o conhecimento, a profundidade do estudo da Bíblia. Por isso eu tenho aqui um tablet e a Palavra de Deus, a Bíblia. Hoje você percebeu a importância de ter um alicerce espiritual. É ou não é verdade? Por exemplo, logo no início do estudo,
nós analisamos um pouquinho sobre a história de Filipe e do etíope, o eunuco. E você viu que esse etíope eunuco lia a Bíblia e não entendia. Aí Deus mandou Filipe para ajudá-lo a entender. É justamente isso que está acontecendo aqui. Ou seja, tem alguém do seu lado, e eu aqui também, formando aí essa dupla missionária, justamente para estudar junto com você a Bíblia, para explicar coisas da palavra de Deus para o seu coração. E uma dessas coisas é que a Bíblia Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo, como está em 2 Pedro 1:21. E também uma outra coisa importante é saber que Deus falou conosco pelos profetas e pelos apóstolos, mas Deus também fala conosco por Jesus. Jesus, quando esteve na terra, era a revelação do nosso grande Deus. E hoje nós temos nas mãos a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. E aqui tem 2 textos importantes que eu queria citar para você. O primeiro está aqui no Evangelho de João, no capítulo número 1. Pode abrir sua Bíblia aí comigo? João, capítulo 1, versículos de 1 a 3 e depois o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Bem, esse texto usa a expressão verbo. Numa outra versão da Bíblia, no lugar da expressão verbo, tem a expressão palavra, mostrando que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas para entender melhor esse verbo, essa palavra, temos que ir para o verso 14. E o verso 14 fala assim: e o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu pergunto para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que está sozinho, para você que está num grupo de estudos, num pequeno grupo, numa classe bíblica, numa igreja, não importa onde você se encontra, eu pergunto a você: quem é que se fez carne e habitou entre nós? Foi Jesus? Claro, foi Jesus. Como já estava profetizado em Isaías 7,14, Isaías 9,6, Miqueias 5, verso 2, e confirmado em Mateus, capítulo número 1, de 20 em diante. Ou seja, foi Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, portanto, é o Verbo de Deus. Jesus, portanto, é a palavra encarnada de Deus. E assim como Deus na criação usou a palavra para criar todas as coisas, dizendo haja luz e houve luz, dizendo produz a terra ervas verdes e a terra produziu, foi o mesmo Deus e a mesma técnica que Deus usou quando Jesus esteve aqui na terra. Jesus dizia assim para o cego: vê, e o cego via. Para o paralítico: levanta-te e anda, e o paralítico levantou e andou. Para o leproso: fica limpo, e ele ficou. Ou seja, a palavra foi usada para criar e para restaurar. Jesus é essa palavra. Jesus é esse verbo. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus deve ser o centro da sua e da minha vida. Amém? E esse mesmo Jesus, que é tudo isso que eu acabei de falar para você, nos apresenta uma revelação surpreendente aqui, em João 17, verso 17, que fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso. Se você estudar a Bíblia, se você aceitar Jesus, se você andar nos passos de Jesus, eu tenho certeza que você vai ter um alicerce tão forte, que você vai ter uma fé tão robusta, que você vai ter uma vida espiritual tão consistente, que podem vir os terremotos, como aquele da China, que podem vir os problemas, os embates da vida. Você vai ser uma pessoa vitoriosa, porque com Jesus nós somos mais que vencedores. E para estar em Jesus e ser mais que vencedor, é preciso estar firmado na palavra. A palavra de Deus restaura, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus abençoa. Estou falando para você que está passando por uma depressão profunda, para você que está vivendo uma síndrome do pânico, para você que está vivendo uma perda na família, para você que está sofrendo com o seu casamento, para você que não dorme bem à noite, para você que sente que a sua vida está em ruínas. Jesus pode restaurar sua vida.
A palavra de Deus pode restaurar o seu caminho, o seu coração, os seus pensamentos e as suas veredas. Confia nele, abra o coração para ele, entregue sua vida completamente para ele e você vai ser uma pessoa mais feliz, mais abençoada e vitoriosa. Amém? Concorda? Concorda comigo? Levanta a sua mão aí e diga: pastor, eu concordo, eu creio nessa palavra. Muito bem, meus parabéns. Então é o seguinte, esse instrutor que está do seu lado, esse seu amigo que está do seu lado, ou essa amiga que está do seu lado, que agora trabalha comigo como uma dupla de estudos bíblicos, essa pessoa vai te dar todo o suporte, toda a orientação. Conversa um pouquinho mais entre vocês e confirma a sua decisão pela palavra e por Jesus Cristo. E tem mais, fique atento nos detalhes do curso, se inscreva, receba mais mensagens, amplie seus conhecimentos e durante a semana você tem uma tarefinha. Vou deixar uma tarefa de casa para você, uma tarefa para comunhão, uma para relacionamento e uma para missão. Faça essa tarefa, cresça na fé, cresça em Cristo, seja uma pessoa abençoada e mais feliz. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque tomamos uma importante decisão: estudar mais a Bíblia, conhecer melhor a Jesus e ter uma vida alicerçada em Cristo Jesus. É em nome dele que nós pedimos tudo isso e agradecemos. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça